Olá, olá, nós vamos falar sobre a Europa no século XIX, revoluções liberais. No livro de vocês vai da página 163 a 171. Essa aula corresponde às atividades do bloco 8 para vocês resolverem em seguida. Também vai vir, lá na atividade tem anexos links, nos quais vocês vão poder consultar, a textos, inclusive esse próprio vídeo, para poder fazer a execução dessas atividades. Bom, as ideias liberais, na verdade, elas surgem, bem antes, dessas revoluções liberais lá na Europa, vem através da Revolução, já está lá no Iluminismo, já prevalecem essas ideias também durante a Revolução Industrial. É um momento intelectual, lá do século XVIII, é aí que vem influenciando não só a França, como toda a Europa, embasados nos ideais de liberdade, de igualdade e nas questões básicas do direito de participação na vida pública, na vida política, principalmente no reconhecimento enquanto classe social, a burguesia. Lutavam-se contra os resquícios do antigo regime ou da monarquia absolutista. Então, aqui marca-se o fim, a queda desse modelo administrativo. Não que deixe de ser uma monarquia, mas que não seja mais absolutista. Então, com essas ideias vão ser consolidadas ao longo do século XVIII, do século XIX, e vai interferir na formação da economia e nas escolhas políticas que os países fazem. Então, como que as ideias liberais influenciam na política e na economia? No campo econômico, vem falando da liberdade econômica, das práticas dessas atividades econômicas sem interferência do Estado. Então, quem determina o que produzir, quantidade de produzir, é a lei da oferta e da demanda, ou seja, a quantidade de produtos que deve ser produzido relacionado com a quantidade de pessoas que têm interesse em consumir esses produtos. E o Estado também não deve interferir de forma alguma na determinação de preços e lucros, Quem faz isso é a própria segmentação do mercado. Então, o Estado não interfere na economia, O liberalismo econômico é baseado nesse modelo. E em relação ao campo político, fala-se da laicização do Estado, ou seja, a separação da igreja e do Estado, onde a igreja fica com a responsabilidade de salvação da alma e o Estado com a responsabilidade da administração política, econômica e social. Então, a igreja não deve interferir nesse processo de administração do Estado. Ao mesmo tempo, organiza, de acordo com os interesses daquele momento, as próprias monarquias ou as repúblicas que atendam às necessidades da formação de uma classe burguesa. Bom, junto com isso, nós vamos ter a formação de outras ideias importantes, Tem um acontecimento muito importante que influencia, inclusive, até hoje, em todos os movimentos, inclusive de trabalhadores, para angariar direitos, que é baseado na Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos, consiste na luta, contra a monarquia absolutista, falando da liberdade, da igualdade das pessoas, perante o Estado, do direito à propriedade privada, do direito ao crescimento econômico de cada uma, sem interferência desse Estado. E, vai unir interesses tanto dos trabalhadores quanto, dos comerciantes, da burguesia e até mesmo da nobreza. E nesse processo vai consolidar essas conquistas burguesas, e os burgueses vão ser reconhecidos como uma classe social importante que produz riqueza. E vai desenvolver outras ideias, duas ideias muito importantes, que é o conceito de nação e a questão do nacionalismo, que até então nós não tínhamos essa formação. O que vem a ser nação? Nação é um conceito político, ele está ligado à existência de uma unidade linguístico-cultural de um determinado povo, que vai ser incorporada a partir do século XIX. Da necessidade, aquela ideia de unidade territorial e política,
né, para a formação de uma nação. Determina também, aí nós vamos ver, né, logo a questão, né, da regulamentação do regime político, a questão da regulamentação do espaço geográfico, a formação das fronteiras, junto com sua população que tem o mesmo tipo de costume, um padrão cultural. Já o nacionalismo, ele vem da ideia da valorização daquele espaço, né, daquele conjunto, daquela unidade, né, estabelecida através dos laços culturais, históricos, linguísticos. Por exemplo, nós somos a nação brasileira por causa da composição do quê? Das nossas tradições religiosas, das nossas tradições linguísticas, da própria população que aqui faz parte, né, a formação de um espaço geográfico, determinação de fronteiras, um sistema político autônomo, né, uma formação de uma estrutura jurídica autônoma. Tudo isso vem nessa formação desse contexto. O nacionalismo contrapõe-se ao liberalismo econômico. Por quê? Porque o liberalismo fala da não interferência do Estado de forma alguma no sistema econômico de determinado país. Já o nacionalismo fala da necessidade da valorização do que se produz internamente. E quem é responsável para fazer esse processo é o Estado. Então, é o Estado que vai interferir e vai determinar, vai influenciar o que pode e o que não se pode ser produzido, naquela tentativa de que a gente consuma muito mais aquilo que produzimos do que consuma aquilo que vem de outro país, valorizando então a produção interna, né, gerando empregos e assim por diante, né, desenvolvendo a economia local, regional. Então, né, o nacionalismo, de certa forma, contrapõe-se à questão do liberalismo econômico. E uma outra questão muito importante a ser discutida aqui é sobre a questão, porque até então nós não temos ainda na Europa, alguns lugares ainda não formou os seus estados nacionais, né, através do seu processo de unificação. Então, aqui no século XIX, né, na Europa, falta 2 países para fazer essa unificação. É a Itália e a Alemanha. Então, aqui já no século XIX, então nós vamos ter lá na Península Itálica, estava dividida politicamente em 2 grandes grupos. Então, nós vamos ter os carbonários, que é um grupo heterogêneo, e eles assim, têm ideias monarquistas, liberais, republicanas, pertencem à burguesia, à aristocracia militar, dentre outros. E nós temos o Jovem Itália, que é um grupo que compunha elementos da média e pequena burguesia e que desejava instalar uma república na Itália. Lá em 1858, vai surgir um grande nome, né, dentro desse movimento da Itália, para o seu processo de unificação, que é o Conde de Cavour. Ele era um monarquista liberal. Ele vai promover alianças militares com outros países na tentativa de enfraquecer a Áustria. E nesse processo ela consegue esse enfraquecimento, tanto é que vai anexar a Península Itálica, ao território da Itália, a Toscana, Parma, Módena e parte dos estados pontifícios, né, para a formação do território italiano. Em 1860, Giuseppe Garibaldi, ele é um republicano, ele conquista as 2 Sicílias e em 1870 o exército da Itália reconquista Roma para a formação desse território. A unificação só se completou, né, lá após a Primeira Guerra Mundial, quando nós temos a anexação de outros 3 regiões, que é o Trentino, o Trieste e a Istria. E por fim, né, em 1929, assina-se o Tratado de Latrão. Nesse tratado cria-se o Estado do Vaticano tal como é hoje. Então, como o Vaticano hoje ele é um Estado, ele tem uma autonomia, quando o Papa sai para visitar uma outra região, ele tem que ser recebido como um líder de Estado. Então, ele não pode simplesmente sair de lá, vir aqui para o Brasil, sem ser convidado. Para vocês terem noção, porque tem todo um processo, né, de receber um líder político. A unificação alemã também acontece no século XIX, né? E a Alemanha, nesse momento, ela é formada por estados autônomos.
Em 1815, nós vamos ter a fundação da Confederação Germânica, sob, né, a influência da Prússia e da Áustria, tá? Que vai comandar, que são as duas regiões mais desenvolvidas economicamente, que acaba comandando esse processo. Em 1834, a Prússia vai instituir uma união aduaneira, que é chamada de Zollverein, né, entre os diversos estados germânicos, e são acordos comerciais, para vocês terem noção. Então, essas aduaneiras, a gente tem acordos dessa forma, são acordos comerciais, tá? Ou que elimina impostos, facilita a entrada e saída de mercadoria, bem como circulação de pessoas e por aí vai. A medida fortalece a Prússia e que ascendeu como potência na região dos estados germânicos, e os outros estados também acabam se desenvolvendo com essa união aduaneira, né, para apoiar então a partir daí a unificação, né, alemã. Em 1858, né, Otto von Bismarck, ele era do exército, um grande líder do exército, ele acaba sendo nomeado como primeiro-ministro da Prússia. Ele vai conseguir o apoio da nobreza e da burguesia e promove a unificação, né, alemã. Ele moderniza o exército e, né, torna a Prússia uma potência bélica. Esse processo, com a ajuda da Itália, né, que vai acabar vencendo a Áustria, tem a formação da Confederação Germânica do Norte. Entre 1870 e 1871, a França e a Alemanha entram em uma guerra, que é chamada, né, franco-prussiana. Então, Napoleão III vai declarar essa guerra. Napoleão III, ele é o imperador, o monarca, né, da França, vai declarar essa guerra. Eles estão disputando um território chamado Alsácia e Lorena. Esse território é muito importante porque ali é fonte de ferro, né? E devido à Revolução Industrial, o ferro significava a autonomia do sistema produtivo. Só que quem sai vitorioso nesse caso é a Prússia. A França perde esse território para a Prússia. E esse processo, né, leva Bismarck ao poder. E Guilherme I funda, então, né, o Segundo Reich alemão, valorizando todo o sistema produtivo da Alemanha. Gente, até mais. Fiquem bem. Por hoje é